Boa noite a todos. Sou Priscila Coller, do PK Cursos e Terapias. Estamos no nosso 10º encontro, que vai falar sobre o corpo de dor. Uma parte bem interessante do livro, onde ele traz algumas explicações que, inclusive, eu vejo até uma boa aproximação, assim, de algumas abordagens da própria psicologia, como a terapia humanista existencial, que é uma das abordagens que eu gosto muito, porque eu me identifico bastante com ela. Né? E esse capítulo, assim como até todo o livro, pelo menos até o que a gente tem estudado até agora, tem muito a ver com essa abordagem da própria psicologia, tá? E eu me identifico bastante. Então, essa parte do livro fala que nós temos um corpo de dor. Primeira vez que eu ouvi dessa forma, né? Essa primeira vez que eu ouvi essa forma de abordagem, tá? Corpo de dor. Eu nunca tinha ouvido em nenhum lugar falar sobre isso, e achei bem legal essa ideia que ele trouxe, né? Então, ele vai dizendo que todas as dores vividas, então, hoje, né? Hoje nós temos fatos acontecendo conosco. Se nunca aconteceram e hoje aconteceram e foram traumáticos, é como se instaurasse um corpo de dor relacionado a esse fato, tá? E tudo o que a gente vai vivendo daqui para frente, né? E que tem a ver com essa situação vivida e que causou um trauma, causou uma dor, se linka com esse processo antigo. E é como se fosse um gatilho, o gatilho, né? Os gatilhos que existem aí para fazer com que esse corpo de dor comece a se manifestar. Então, tudo que acontece na nossa vida e que nós sentimos aquela sensação dolorosa por dentro, né? Aquelas manifestações emocionais que mexem muito com a gente, que param a nossa vida em muitas situações, em muitos casos, né? Até param a nossa vida, a gente não consegue fluir, não consegue seguir, tem a ver com o corpo de dor. E o corpo de dor é justamente isso. São todas as situações já vividas e já marcadas no nosso ser e que ficaram mal resolvidas, mas elas ficam ali reverberando o tempo todo. Tá? E podem ser vários tipos de situações que vão gerando esse corpo de dor. E isso vai se alojando tanto na nossa mente quanto no nosso corpo. E aí, daí as somatizações, né? Porque tem efeito no nosso corpo. E eu acho bem interessante, porque quando a gente faz terapia, por exemplo, e a gente entra em contato com as nossas emoções, aquelas emoções que vêm como uma avalanche, né, de sentimentos bem desequilibrados mesmo, e que a gente olha para esses sentimentos e sente, tudo isso está linkando com aquele corpo de dor que não foi ainda bem trabalhado. E por isso é que, quando a gente faz terapia, acontecem as manifestações físicas nossas pós-terapia, né? Então, a gente pode sentir diversas coisas no nosso próprio corpo físico, inclusive dores no corpo, dores de cabeça e uma série de outras coisas que podem vir a se manifestar no nosso corpo físico. Então, não são apenas as emoções, são diversas outras formas de manifestação, entre elas, inclusive, as físicas, né? Bem como também aqueles insights que começam a vir, que começam a vir à tona para que a gente veja. Por quê? É como se a gente abrisse uma portinha, e por essa portinha que a gente conseguiu abrir, começa a sair tudo aquilo que tinha a ver com aquilo que com aquela portinha que a gente abriu. Tá? E isso, no livro, eles chamam de corpo de dor.
E é como se esse corpo de dor, ele fosse autônomo, ele tivesse um direcionamento próprio, como se ele fosse um ser vivo mesmo, tá? Porém, é invisível, nós não vemos ele, mas ele está agindo o tempo todo na nossa vida, tá? Então, esse corpo de dor emocional pode estar ativo 100% do tempo em nossas vidas, ou então parte considerável do tempo. Então, a gente pensa que ficou lá atrás, ficou lá no passado, eu já esqueci, eu já perdoei, eu já isso, eu já aquilo, mas, na verdade, isso tudo é mental, é racional, na verdade, né? É racional. Nós estamos racionalizando uma situação, porque a gente aprendeu que perdoar é algo muito bom, perdoar é algo importante, e certo? Não estou dizendo que não seja importante, mas eu estou falando nesse processo, o perdoar muitas vezes é racional, não foi feito de forma genuína isso. E a gente se engana, a gente começa a se iludir, achando que está tudo resolvido. Só que as coisas vão acontecendo na nossa vida. Vão chegando situações que colocam a gente a sentir novamente aquelas emoções lá atrás que começam a nos provar. É como se começasse a provar se realmente a gente perdoou mesmo, ou se a gente realmente resolveu. E aí a gente se assusta quando a gente observa reações nossas. E a gente pensa, mas eu não tinha perdoado? Puxa, mas eu achava que eu tinha esquecido. Para mim, estava tudo certo. Só que a gente se assusta, porque nós vemos as nossas reações antigas ressurgindo. E isso acontece porque o corpo de dor, ele está lá inconsciente. Ele não está aqui na nossa consciência, tá? Então, ele se manifesta o tempo todo devido a vários gatilhos que a gente tem no nosso dia a dia, na nossa vida. E, com certeza, a gente vai atraindo, né, essas situações que fazem com que a gente reviva isso. É como se a gente fosse um imã que ficasse atraindo situações que fizessem com que a gente reagisse daquelas formas que a gente quer esconder. E tudo isso faz parte do nosso corpo de dor, tá? Esse corpo de dor, ele pode se manifestar de diversas formas, através de um vitimismo, por exemplo. Então, quando a gente fica lá dando uma de vítima, de sofredora, a gente fizeram isso, aquilo para nós, nos prejudicaram, e a gente sente aquele pesar por nós mesmos, ou até mesmo aquela autocomiseração, né? É o corpo de dor. É quando a gente age com violência. Então, aquelas pessoas que agridem, que são violentas, e isso é o corpo de dor delas, tá? Com autocomiseração, com rejeição, quando a gente sente que é rejeitado. Então, a gente pode perceber que tudo isso traz dor. Aquela pessoa que agride, por exemplo, ela é uma pessoa que sofre, tá? Porque o nosso ser real, ele não veio para causar dor, ele é um ser de luz, ele é um ser ligado à energia do universo, é um ser de luz. Ele não é esse corpo de dor. Então, ele não é esse ser que agride, na verdade. Esse ser que agride faz parte do corpo de dor. Nós mesmos, quando ficamos ali no contra-ataque, né? A gente quer se defender e a gente é agressivo, isso faz parte do nosso corpo de dor. Quando a gente quer se autodestruir, a mesma coisa. A gente se autodestrói com atitudes, só que a gente não tem consciência que a gente está fazendo isso. Então, quando a gente
fica ali num vício que a gente sabe que está nos destruindo e a gente continua ali. E isso pode estar o quê? Representando esse corpo de dor. Então, quando a gente começa a perceber que existe isso dentro de nós, nós começamos a olhar de outra forma para tudo isso. E começamos a ter uma melhor compreensão, uma compreensão mais ampla do que nos cerca, das pessoas que estão à nossa volta, do quanto a gente também sofre. Então, não adianta a gente querer fugir, né? Fugir da dor. Isso que esse livro, ele traz o tempo todo essa questão de olhar para a dor, de vivenciar isso. E esse vivenciar nada mais é do que você levar a consciência, trazer à luz esse corpo de dor que você tem. E quando a gente traz à luz, a gente traz para a consciência. E tudo que vem aqui à luz, ele deixa de existir aos poucos. Mas aí a gente vai se aprofundar um pouco mais. Então, tudo isso que eu estou falando aqui está lá no livro, né? Eu fiz uma compilação aqui para trazer o que eu achei mais interessante para o nosso crescimento, tá? Então, esse corpo de dor pode se manifestar de diversas formas, né? Bom, já falei isso, tá repetido. Então, quando esse corpo de dor se manifestar, ele diz assim: agarre-o. Toda vez que o corpo de dor se manifestar, a gente agarra esse corpo de dor. Traz para a gente. Traz para a nossa consciência. Para de querer esconder ele. Não é para esconder o corpo de dor, é para olhar para ele, saber que ele existe. Principalmente agora que a gente está estudando e está entrando em contato com esses temas, é algo para a gente refletir o tempo todo. Não ter autocomiseração, não ter autopiedade, não é isso. Mas é para a gente olhar para as nossas dores e entender que a gente não é esse corpo de dor, né? O que faz com que esse corpo de dor sobreviva, que é tudo o que ele quer sobreviver. E o que faz isso, faz com que ele sobreviva, é a nossa identificação com ele. Porque junto com a identificação que a gente tem com esse corpo de dor, vem os pensamentos que vão potencializando esse corpo, vão fazendo com que essas dores cresçam. Podem observar, quando alguém faz algo para a gente, né? Alguém vem lá, faz algo para a gente que foi dolorido. Na hora que isso acontece, a dor é imensa. Dependendo do que a pessoa faz, a dor é imensa. E a gente remói, até que o tempo vai passando, a vida vai acontecendo e a gente vai abafando o caso, né? A gente vai pondo ali, abafando e fica calmo lá, como se estivesse em stand-by. Fica lá. Daqui a pouco acontece alguma coisa. Tudo sobe de novo. E aí o que acontece? A gente relembra lá do passado, a gente volta para o passado e começa a gerar pensamentos. E aí os nossos pensamentos podem observar, passem a observar isso. Os pensamentos, eles vão alimentando e fica aquela sinergia, pensamento, emoção, e fica se fortalecendo cada vez mais. E aí a gente passa a reviver tudo de novo. A gente revive, a gente sente raiva de novo, a gente sente dor de novo. Pronto, esse corpo de dor está inchado. Inchado de emoções. Inchado de lembranças e vivências novas. De novo, a gente está vivendo tudo a mesma coisa. É como se rebobinássemos uma fita. Fôssemos lá para trás e vivêssemos tudo de novo, tá? Então, ele vai falar mais para frente sobre a questão do pensamento, tá? Então,
esse corpo de dor, ele vai se alimentando de tudo o que tem ressonância com ele e se tornando cada vez mais forte, que é o que eu falei agora há pouco, tá? Tudo que tem ressonância com esse corpo de dor se linka com ele e faz ele ressurgir. Aí a gente volta para o passado, revisita esse passado, revive tudo de novo e alimenta isso com pensamentos. Até que a gente se cansa, a vida vai seguindo e a gente vai abafando o caso de novo. E é assim que acontece. Então, além de olhar para isso, nós vamos ter que ter uma outra postura frente a isso, a essas emoções que vêm nos revisitar. É preciso uma nova postura, porque não basta só olhar, não basta só olhar. Precisa saber o que você está fazendo para realmente você buscar a cura dessa dor, a cura disso, que com o tempo vai acontecer cada vez mais. Então, a alegria, por exemplo, ela não vai alimentar esse corpo de dor. Uma das formas da gente conseguir ir fazendo com que esse corpo de dor vá ficando cada vez mais fraco e insignificante é fazer as coisas que a gente gosta de fazer. Aquilo que nos traz prazer, não importa o que seja. Pode ser uma jardinagem, por exemplo, pode ser brincar com os filhos, pode ser qualquer coisa. Não precisa ser nada elaborado, mas desde que a nossa vida seja feita de vários momentos que nos trazem prazer, que nos trazem satisfação. Ter amigos, por exemplo, aquilo que as pessoas que nos fazem tão bem, e vamos povoando a nossa vida de coisas boas. E desta forma, nós não estamos ali sempre visitando o passado, porque a nossa vida ela vai sendo recheada de coisas prazerosas, de coisas que a gente gosta e que nos dão prazer, nos dão alegria, né? Trazem aquele sentimento positivo, aquele sentimento de felicidade. E sim, nós podemos ser felizes. A vida é uma escolha. Como dizia Jean-Paul Sartre, né? Essa vida ela é cheia de momentos tristes, felizes, tudo é uma escolha. Nós estamos sempre tendo que escolher um caminho. E qual é o caminho que a gente vai escolher? Tem um caminho que a gente vai escolher. Se a gente resolve revisitar o passado e sempre naquele ponto e fortalecer aquilo, esse é o caminho que a gente está escolhendo. É uma escolha. Muitas pessoas iriam me dizer assim, mas eu não escolho, eu fico triste. E não tem como, eu não consigo não lembrar do passado. Então, a pessoa já está decretando isso. Ela está fazendo uma escolha. Sim, é difícil. É difícil. É difícil. Eu também sou um ser humano e eu digo, é muito difícil mesmo. Mas nós precisamos ser proativos. O que nós vamos querer? Por que eu resolvo sempre visitar esse passado? Por quê? Tem um porquê por trás de tudo isso. Então, o cerne da questão não é aquele acontecimento, é o que ele gerou em mim. O que ele gerou em mim? Qual é o motivo pelo qual eu não consigo me desligar dele? Existem vários motivos que fazem com que eu fique linkada no passado, fique linkada numa situação que me humilhou, por exemplo. Que as coisas não são como são simplesmente porque é assim, porque Deus quis. Não. As coisas, elas têm um motivo para acontecer e para ser do jeito que são. Elas têm um motivo, porque se a gente pensar
que o que está externo a nós não vamos mudar, não vamos mudar. O que está externo, nós vamos ter que vivenciar. São os eventos que vão chegar até nós, que vão ser trazidos por pessoas, pela própria natureza, seja lá pelo que for, vão ser trazidos a nós. E esses eventos não vão perguntar para mim, olha, posso ir até você aí? Ó, tô indo, tá? Você não quer? Ah, tá bom, eu não vou, eu vou lá na outra. Não é assim que acontece. Nós vamos entrar em contato com diversos tipos de situações. Então, se a gente fica revisitando o passado, e se a gente é tão vulnerável a tudo e a todos, nós somos vulneráveis. As pessoas fazem, a gente é vulnerável. Então, isso é um ponto para a gente refletir, sim. É um ponto. A não ser que a gente queira continuar assim, que também é uma escolha. Não existe certo e não existe errado. Não existe certo e não existe errado. Tudo está certo. Não tem. Olha, isso aí que você está fazendo são escolhas. E quando a gente escolhe, a gente vai enfrentar tudo que tem a ver com as nossas escolhas. Vamos ter que viver com as consequências dessas escolhas. E aí, o que a gente vai querer? O quê? Se a gente está sempre acostumado a dizer que é difícil, é impossível, eu não consigo, esse tipo de palavra que a gente fica falando é algo para a gente refletir. Será que eu quero sair mesmo? Será? Não é? Se eu estou já dizendo que não, 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 talvez lá no fundo eu queira ficar ali. É lógico que vão dizer. Eu diria também. Como assim eu quero ficar sofrendo? Olha, nós não sabemos do nosso inconsciente. Nós não sabemos o que nos move lá dentro. Não sabemos. Não sabemos. O quanto a gente está disposto a abrir mão, a soltar algo que foi feito para nós, algo que nós fomos atingidos negativamente, o quanto nós estamos dispostos a soltar isso, soltar. O quanto. Então, isso é um exercício mesmo. Exercício de autoconhecimento é um exercício de espiritualidade, né? E o livro, ele vai trazendo isso, esse exercício para a gente. Ele vai trazendo essas sugestões que não são certas e também não são erradas. Está tudo ok. Basta que a gente escolha e viva as consequências da escolha que a gente faz. Não é? Se eu escolho, por exemplo, aceitar as sugestões desse livro e vivenciá-las e ver o que acontece, é uma escolha. E aí eu vou vivenciar e vou saber o que vai acontecer. Sem ficar julgando, eu não consigo, não vai dar, isso não funciona. Isso tudo é julgamento. Eu não fui lá e vivi, não é? Então, eu não posso dizer que essas sugestões não funcionam. Não tem como. Então, quando o corpo de dor tomar conta de nós, ele vai sofrer ou infligir dor, ou as duas coisas. Ou nós vamos sofrer porque nós estamos tomados pelo corpo da dor. Então, ou nós vamos sofrer mesmo, ou a gente vai causar dor. São essas pessoas que elas parecem ser mestras em fazer o outro sofrer, em causar tristeza no outro, em causar a dor no outro. São geradores de corpos de dor alheios, né? Então, existem essas pessoas.
E essas pessoas são movidas, são dominadas pelo corpo de dor. Aqueles que mais causam dor a si mesmos e aos outros são os que mais sofrem. Por quê? Ele vai achar que ele não quer a dor. Não, eu não quero sofrer. Porém, ele está inconsciente, ele está agindo inconsciente. Todas as vezes que a gente é dominado pelo corpo da dor, nós estamos inconscientes. Porque a consciência, ela não é o corpo de dor. Então, se eu estou identificada com o corpo de dor, eu estou inconsciente. E todas as vezes que eu me permito ver essa dor, olhar para ela como um observador mesmo, deixar que ela venha e se manifeste através de mim, mas num ambiente controlado, sabe? Não é em cima dos outros, não é fazendo o outro sofrer. Não, eu só deixo ela vir, a sinto e a vejo. E sei que eu não sou ela. Existe algo que faz com que ela exista. O que será? Então, fica totalmente diferente essa questão. Essa forma de ver, né? Essa forma de ver a nossa vida, de ver o nosso próprio ser. Muda tudo. E aí, tudo começa a ficar mais suave, a ficar mais equilibrado. Porque a gente sabe que a gente não é esse corpo. É preciso enfrentar a dor que vive dentro de nós mesmos, submetê-la à luz da sua consciência, para não ter que revivê-la constantemente. Então, é um processo, tá? Se o corpo de dor pode parecer assustador, mas na verdade ele não pode vencer, é o quê? O poder da presença. O corpo de dor, ele é realmente, ele traz para a gente aquele medo, a gente não quer viver aquela dor. Porém, quando a gente traz esse poder nosso da presença e observa, é como se ele fosse totalmente dominado. Porque quem vence sempre vai ser o poder do agora. Então, ele traz esse poder do agora, não apenas como se a gente precisasse viver as coisas do momento. Não se trata apenas disso. Não é só isso. Então, é algo mais profundo, é algo além de apenas viver agora esse nosso momento. Viver o nosso momento faz parte do viver o agora, mas o poder do agora é quando a sua consciência está atenta ao que está acontecendo. Ela tem consciência de que se existe uma dor aqui, se existe uma raiva, essa raiva faz parte desse corpo de dor, não dela. Ela não é, essa consciência não é a raiva. E essa raiva existe por algum motivo. Não é simplesmente porque alguém fez algo. Não é. A raiva existe dentro da gente por algum outro motivo mais profundo. E é isso que a gente precisa buscar. E quais são as ferramentas que vão nos ajudar a encontrar esses motivos? O autoconhecimento. Quanto mais a gente tem conhecimento de nós mesmos, consciência de nós mesmos, mais a gente vai chegando ali na raiz das questões. Mas para isso é preciso desse nosso movimento, né? Dessa nossa proatividade, pararmos de ser passivos e sermos dominados por esse corpo de dor e sairmos por aí ou chorando ou causando o mal. Porque dessa forma nós estamos no nível da inconsciência. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Até esse momento? Eu fiquei meio intrigado quando você falou que quando esse corpo de dor aparecer, né,
a gente não pode fugir dele, a gente tem que deixar ele, né, permanecer. Mas isso aí não seria sei lá, um sofrimento, reviver aquilo, coisas que a gente já viveu e a gente reviver, deixando esse corpo permanecer? Mas você já não faz isso? A gente já Normalmente? faz. A gente já faz isso. Só que nesse caso, tá? O que está acontecendo? Você não está fazendo isso de forma inconsciente. Você está fazendo isso agora sabendo que você não é isso. Você não é isso. E você sabe que esse corpo de dor está se manifestando dessa forma por algum motivo. Então, você, ao invés de esconder isso, que a gente não quer parecer mal, certo? A gente não quer. O que a gente quer racionalmente? Que as pessoas gostem da gente, que as pessoas achem a gente pessoas boas, somos pessoas do bem, não é isso? Isso foi ensinado para a gente até agora. Nós temos aprendido isso na sociedade. A gente aprende isso nas igrejas, a gente aprende isso nos centros espíritas, enfim. Em todo tipo de religião vai fazer isso, não vai? Você tem que ser bom, você tem que perdoar. Mas não se trata de discutir se tem que ser bom, se é bom ser bom ou se é bom perdoar. Não se trata disso. É uma outra coisa, na verdade, tá? Se trata da gente reconhecer que a gente está sentindo raiva. Porque o que diz aí a religião, por exemplo, ou a sociedade? Não, as pessoas do bem não ficam com raiva. Porque a gente sente raiva de uma pessoa, por exemplo, e a gente já está cheio de culpas. A gente se enche de culpas. Parece que a gente está, entre aspas, pecando, não é? Lá no fundo, a gente não quer ser assim. Não é verdade? E o que a gente faz então? A gente acha que é mais legal, nós somos mais corretos, né? Somos pessoas do bem mesmo. Se a gente não pode ter raiva, aí a gente vai lá e faz coisas do bem, coisas do bem. Aí aquela pessoa que, nossa, passou a perna mesmo na gente, lá no trabalho, roubou nosso espaço, roubou nosso lugar. Não, eu te perdoo. Não, eu te perdoo. Não, eu não vou sentir raiva. Eu desejo todo o bem. Não é? Mas será que a gente está mesmo desejando todo o bem? Será? Essas são perguntas que a gente precisa fazer para a gente mesmo. Aí que está. Porque não adianta a gente falar, olha, eu te desejo todo o bem, segue em paz, eu te perdoo, e vai para casa. Aí lá em casa não tem a pessoa. Aí acontece alguma coisa, daqui a pouco a gente está lembrando, puxa, a pessoa fez isso com aquilo, nossa, não acredito que a pessoa fez aquilo. Aí começa a chorar, começa a se sentir mal, entende? Então, foi perdoado? Foi. Não foi. Não foi. Então, quando a gente faz isso que o livro nos mostra, o que a gente faz? A gente olha para isso, olha, e fala para a gente mesmo. A gente, na consciência nossa, nós estamos conscientes. A gente fala, pois é, eu não consegui esquecer ainda. Lógico, genuinamente, para mim, eu não vou fazer o mal para essa pessoa, porque é genuíno meu, eu não vou mesmo. Mas tem gente que vai lá e faz o mal mesmo. Então, tem pessoas que a gente vai falar que são do mal, que elas ficam com raiva e vão lá e fazem o mal, se vingam, não é? Não tem isso? Tem, com certeza tem. Então, não é todo mundo que consegue segurar isso, esse rojão, entendeu? Porque é segurar um rojão mesmo. A pessoa não consegue. Por que a gente está sempre revisitando o passado e a gente não aceita o que fizeram com a gente? A gente não aceita. Muitas vezes a gente não aceita mesmo. Só que a gente não vai lá se vingar. Porque isso não nos move. Não é?
não nos move, a gente não vai, mas a gente não aceita também que a gente está sentindo aquela dor. Sabe, a gente só sente a dor, mas a gente não toma consciência dela de verdade. Olha, estou sentindo essa dor. A pessoa me fez isso mesmo, e eu não recebi isso muito bem. Será que a gente chorou? A gente teve o nosso, vamos dizer assim, o nosso luto, né? É como luto, vamos dizer assim. O luto precisa ser vivido. O luto ele não pode ser negligenciado. E o luto é uma situação que nos leva a uma forma de emoção densa. É uma das situações. Uma pessoa nos enganando, por exemplo, e nos prejudicando muito, nos leva a um outro tipo de dor, mas também é dor. Está tudo dentro da dor, entendeu? Então, como tudo, como o luto, nós também temos que viver as nossas dores, igual a gente tem que viver o luto. Uma pessoa que perde um ente querido e não vive o luto, ela não fica bem. Não fica. Ela precisa desse momento. Dentro da psicologia, existem várias formas de terapia para ajudar a pessoa a viver o luto. Existem lá estudos só tratando sobre isso, porque é muito importante. Então, é tomar a consciência daquilo que nos causa dor e entender que nós não somos aquilo. Nós só não conseguimos ainda administrar aquilo. E como a gente vai administrar aquilo? Primeiro, tendo essa aceitação, a gente vai ter essa aceitação de saber que nós não somos tão perfeitos. Se você não conseguiu ainda perdoar, ok, não precisa sentir culpa porque não conseguiu perdoar ainda. Não tem problema. Isso vai acontecer naturalmente. Os processos, eles acontecem naturalmente. Você não precisa se sentir obrigado a nada. Mas o fato de você esconder as suas coisas, você está escondendo não só do mundo, você está escondendo de você mesmo. E você não está deixando vir a sua consciência. É disso que ele fala. Aí a gente vai gerando esses corpos de dor. E a gente pensa que ele está lá esquecido, só que não. Tudo que a gente for vivenciar nas nossas vidas e acontecer igual, a gente se linka aquela energia de novo. Não tem como, tá? Não tem como fugir disso, né? Então, quando a gente consegue trazer para nossa consciência a nossa dor, senti-la e observá-la, né? Deixar ela vir, observá-la, nós vamos adquirindo, então, um novo estado de consciência, um estado mais elevado, que é o verdadeiro estado de presença. Você está presente em você mesmo. Você conhece as suas dores. Você sabe o que você precisa fazer, né? É lógico que a gente não vai descobrir tudo de uma hora para outra, mas só esse movimento proativo, ele já vai nos levando a um autoconhecimento muito maior. E aí, se a gente consegue ir fazendo isso sempre, torna-se um hábito na nossa vida. As coisas que acontecem parecidas, que antes nos derrubavam, a gente já não é tão derrubado tanto assim. Porque a gente já está sabendo lidar com essas formas de emoção, com isso que acontece, com esses eventos que a vida traz. A gente já vai aprendendo a lidar com tudo isso, naturalmente. Tem coisas que a gente sabe lidar melhor, não tem? Mas tem outras coisas que a gente não sabe lidar tão bem. E é só a gente ir observando, né? E esse corpo de dor, se a gente começa a ter esse controle desse corpo de dor, é nós que estamos no comando, não é ele. Ele para de ficar te conduzindo, de ficar te usando.
porque ele não está mais no seu domínio. Você já enxergou que ele existe, tá? E desta forma você vai enxergar, então, a sua força interior. Você vai sentir essa força interior, vai se ligar a ela, tá? Então, é bem assim, prático mesmo. Não é uma coisa que a gente vai ficar só lendo, é um livro que a gente vai ficar só lendo e tá, muito que bem, e continua fazendo as mesmas coisas. Esse livro, para ele fazer sentido, ele precisa ser praticado. Aí ele vai começar a fazer sentido. E até agora, a prática que ele trouxe é essa, a do observador e da aceitação, de trazer para a consciência, tá? Essa é a principal prática que ele trouxe até agora. Então, aqui tem uma pergunta. O que acontece com o corpo de dor quando tomamos consciência e rompemos a identificação com ele? Então, o que acontece com esse corpo de dor quando a gente vai lá, olha para ele, vamos trazer para a nossa consciência, tá? E nós não somos mais esse corpo de dor. A gente já sente que a gente não é ele. Nós somos algo muito maior. Somos um ser muito maior que ele. Ele é uma parte de nós que precisa ser bem tratada, que precisa ser olhada e equilibrada, tá? Então, o que pode acontecer com ele? É a inconsciência que o cria, certo? O fato da gente estar inconsciente, a gente vai criar esse corpo. A consciência gera a transmutação desse corpo de dor. Então, o fato da gente trazer essas dores para a nossa consciência vai fazendo com que elas sejam transmutadas. Elas vão sendo curadas, tá? Aí ele trouxe aqui uma informação de São Paulo. São Paulo, aquele santo, né? São Paulo exprimiu magnificamente este princípio universal. Tudo é revelado quando exposto à luz. E tudo o que for exposto à luz tornar-se-á luz. Então, olha que interessante. Da Igreja Católica, né? O São Paulo. Então, ele está dizendo aqui que tudo que a gente traz para a nossa consciência fica consciente e vem para a luz. E ele vai deixar de ser algo sombrio na nossa vida. Ele vai passar a ser luz. Ok? Então, aqui eu lembrei das constelações familiares, né? Porque o Bert Hellinger, ele justamente traz isso, que tudo precisa vir à tona, precisa ser visto. E como fazer se existe um sistema que não é só das pessoas que estão aqui no aqui e agora, né, nessa vida. São de pessoas que viveram em outras gerações e essas energias ainda estão circulando nesse sistema. Como a gente faz, então, para fazer com que esses conteúdos lá do passado venham à luz da consciência? É isso que faz a constelação familiar. Aliás, constelação significa justamente isso, trazer o que está no inconsciente para o consciente. Por isso que chama constelação, porque constela aquilo que estava lá escondido e é trazido à luz, né? Então, quando a gente vê as coisas que é preciso, os emaranhados, né, que também é um termo usado nas constelações, quando a gente entra em contato com os emaranhados, e eles veem a luz ali no campo onde é feita a constelação, esses emaranhados, eles são vistos e eles são desfeitos energeticamente, né? Então, nós temos um campo aqui no nosso cérebro que é um campo chamado campo mórfico, tá? Esse campo, ele contém todas essas informações do nosso sistema. É um campo no cérebro, né? E esse campo mórfico, a gente entra nesse campo mórfico
E aí todas aquelas informações que não estão equilibradas vão vir aqui para o campo da constelação e vão vir à luz de diversas formas. Eu não vou entrar nesse assunto aqui, mas acontecem várias coisas que faz com que esses emaranhados apareçam ali no campo, tá? E eles vêm à luz. E acontece muita coisa com as pessoas que fazem a constelação, tá? Varia de pessoa para pessoa, mas um pós-constelação, ele pode ter diversas repercussões, é como se fosse uma cirurgia. A cirurgia, você faz ali o procedimento cirúrgico, e daí tem o pós-cirúrgico, não tem? Então, da mesma forma na constelação, causa dores no corpo, uma série de manifestações que podem podem ocorrer no corpo físico mesmo, nas nossas emoções, muitas emoções vêm à tona, sonhos, insights, uma série de coisas. Por quê? Você abriu a portinha, aí vem tudo, né? Então, quando a gente está sem falar de constelação agora, mas quando a gente faz esse processo que ele fala aqui no livro, pode ser que nós venhamos a sentir coisas que a gente não estava acostumado, porque vai se manifestar no corpo físico. Está ligado com o nosso corpo físico. Emoção, pensamento, manifestação. É isso que acontece. Aí, nós pensamos assim, nossa, eu comecei a fazer isso e agora minha vida virou de cabeça para baixo. Vira mesmo, vira. Aí a gente sai correndo, né? Ai, não vou mais fazer nada disso. Ai, agora sim, agora tá tudo ótimo, né? Porque voltou tudo a estaca zero, né? Aí você largou, não faz mais nada, porque aquilo te assustou, e aí você volta na zona de conforto. Então, terapia também é assim. Vai fazer qualquer processo terapêutico, é isso que acontece também. Mexe com aquilo que estava parado, tá? Então, esse é o processo. Tudo que você for fazer que tem a ver com as suas emoções vai ter uma repercussão, mas com o tempo aquilo vai realmente sanando, tá? Isso é o natural. Por isso que não adianta passar por cima das emoções e apenas decidir ser o que é ideal, é aquilo que eu falei lá atrás. O livro trouxe isso. Não adianta você ser só aquilo que é isso que eu quero ser, assim foi ensinado. Não adianta. Isso é ilusão. Ilusão. Tudo bem, você quer ser legal? Então, seja genuíno. Você pode até ser legal, vai sendo legal, mas vai fazendo o autoconhecimento junto com esse ser legal. Não é só fazer as coisas legais, mas é também cuidar do corpo de dor. Faz coisa legal, cuida do corpo de dor. Então, é aquela história lá da reforma íntima, né? Faz a reforma íntima e faz o autoconhecimento. Não adianta ficar só querendo ser luz e luz e luz, e tudo que está lá dentro, deixa quieto lá, né? Porque não é legal. Então, a nossa forma de ver o mundo precisa mudar. Nós temos que ter outra forma de ver essa realidade, porque a forma como a gente está vendo não está funcionando tanto. E se a gente quer resultados diferentes, não é? A gente tem que fazer coisas diferentes. Então, isso não vai nos tornar melhores. Olhar e reconhecer as nossas emoções é a única forma de transformá-las em luz. Então, o fato de eu querer ser a ideal, a pessoa do bem, isso não vai fazer com que eu realmente seja uma pessoa do bem, tá? Não vai. Eu posso até ser com os outros, né? Porque fazer caridade é bom para os outros. Mas às vezes eu estou deixando de ser caridosa comigo mesma. E isso não está sendo genuíno. E isso a gente precisa ver. Ok?
Então, tem que ficar bem claro aqui. O livro não está dizendo parem com tudo, não façam nada. Só vão fazer aquilo que vocês estão sentindo. Ah, então, eu estou com raiva do fulano. Ah, agora eu vou jogar tudo nele. Não é isso. Não é. Continua fazendo as coisas legais, continua fazendo a caridade. Não manda energia ruim para aquela pessoa que te fez o mal. Não queira se vingar, porque isso tudo acaba voltando, né? De uma certa forma, vai voltar. É uma lei universal isso. É a lei da ação e da reação. É lógico que os materialistas, né, não vão acreditar nisso, vão dizer que isso não existe, que isso tudo é papo furado, né? Mas tudo bem, cada um acredita no que quer, naquilo que faz sentido, tá? Então, o fato não é, a questão não é fazer o bem. A questão é fazer o bem e deixar tudo ali, ó, debaixo do tapete. Essa é a questão, tá? Para a gente realmente jogar a semente no mundo, nós precisamos estar bem, de verdade. Senão fica só uma coisa material mesmo, sabe? É só material. E se eu não tiver dinheiro, por exemplo, ou condições de fazer aquilo, o que eu dou para o mundo? O que eu ofereço para o mundo? Eu engrosso o quê? Se eu não tiver dinheiro para fazer caridade, se eu não tiver condições de ir lá na igreja, no centro de Umbanda, se eu não puder ir lá nesses lugares, em sei lá que templo, não dá, não tem condições, não tem dinheiro. E aí? O que se oferece para o mundo? Dor, dor e mais dor. Então, isso é para a gente pensar. Reconhecer a dor em nós é aceitar o que somos agora. Agora. Não significa dizer que nós vamos ser assim no agora mais adiante, no próximo agora. Não. O que nós vamos sendo em todos os agoras das nossas vidas vai ser determinado pelas nossas escolhas. Aquilo que a gente escolhe é que vai determinar como serão os nossos agoras. É aquilo que a gente sente. Se a gente não tiver nada, se a gente for um andarilho na rua, vai ser difícil, hein? Eu estive pensando, né? Aliás, eu sempre penso nisso. Puxa vida, né? Se eu fosse uma pedinte na rua, esses andarilhos da rua, como seria isso, né? Como seria? Difícil, né? É algo que eu nem tenho que falar, porque eu não sei. Não posso fazer a mínima ideia. Como que uma pessoa que não tem nada, o que ela vai fazer? Mas eu tenho certeza que existe, porque até eu lembrei do Chico Xavier. Eu lembro de uma passagem, eu não sei em que livro que foi, mas eu vi isso em algum lugar, em algum livro, e ele estava, talvez aí um de vocês vai lembrar, né? Mas ele estava na rua, e do outro lado da rua tinha um mendigo. Ele chegou lá para o mendigo e falou: nossa, você aqui. Ele olhou com reverência. Chico Xavier era menos que aquele mendigo, né? Então, às vezes, a gente julga, a gente acha que aquele lá não é nada, né? Pela aparência. Mas a gente não sabe de nada, o que a gente sabe, não é? A gente mal sabe da gente mesmo, imagine do outro, não é verdade? Difícil. Então, mesmo após olhar e reconhecer o seu corpo de dor, ele vai voltar a agir na tentativa de voltar a ter domínio, como acontece num vício, tá? Então, ele traz isso também. Estamos lá nesse trabalho nosso de autoconhecimento, parando com essa loucura da vida, né? Porque a loucura da vida é uma coisa, assim, que não deixa a gente nem respirar, né? Mas a gente cria ali um momento que é o momento nosso
de olhar para as nossas questõezinhas ali. E a gente está ali fazendo esse movimento todo, melhorando muito, porém, esse corpo de dor insiste em voltar, porque é como se ele fosse um vício mesmo, sabe? Aquele vício que quer voltar, porque nós temos esse hábito. E o corpo de dor, ele está ligado ao nosso corpo astral. O corpo astral é como se ele dominasse o corpo mental. O corpo mental é um corpo muito mais sutil. E se for analisar, o corpo mental que vai estar no domínio e não o corpo astral. Só que quando a gente se entrega para as nossas emoções e começa a entrar em desespero com elas, nós estamos entregues ao corpo emocional, ao corpo de dor. E nós somos dominados por ele. Estamos em inconsciência, porque se a gente for estudar também sobre os níveis de consciência, o corpo astral, esse nível do plano astral, não é um nível de consciência, de maior consciência. No corpo mental, existem poucos aí dos seres, né? Dos seres humanos, até dos seres da natureza, que estão ali com a pontinha ali no corpo mental, naquele plano do corpo mental, onde o corpo mental se manifesta. O plano mental é um plano superior, mais superior do que o... mais superior fica estranho, né? Mas ele é mais elevado do que o corpo astral, tá? Então, nós estamos no nível da inconsciência. Então, é legal estudar os corpos e ter esse estudo aqui, porque você vai fazendo as correlações, você vai entendendo o que está acontecendo, sabe? E aí a gente entende por que nós estamos na inconsciência quando a gente está sendo dominado pelas nossas emoções. Nós estamos na inconsciência. Isso é bem interessante, né? Para que a gente saiba. Nesta fase, o corpo de dor também poderá lhe causar um mal-estar, dores pelo corpo, que eu já havia falado. Então, continue presente e consciente para ser o guardião do seu espaço interior. Então, nós vamos ser guardiões do nosso interior. De que jeito? Nós vamos ficar controlando, então não é isso também, tá? Não é. É que o fato da gente deixar a emoção ser o que ela é, olhar para ela, saber que ela existe, acolhê-la, dar tempo para que ela consiga ir se dissolvendo. Não vamos nos sentir, se alguém nos humilhou, não vamos nos sentir humilhado. Nós não precisamos nos sentir humilhado. Essa é uma atitude nossa que a gente tem, porque a gente está muito ligado a esse corpo da inconsciência. Então, inconscientemente, a gente vai lá e a gente sente tudo isso. A gente sente rejeição, por exemplo. Tudo isso que a gente sente está ligado aí e sempre vai acontecendo. Então, como que a gente vai fazendo? A gente vai entrando em contato com tudo isso, vai entrando em contato, vai vendo, sentindo quem a gente é. A gente não sai da conexão com o nosso ser verdadeiro. A gente sabe que esse ser verdadeiro é só luz e que ele vai trazer essa nossa consciência cada vez mais a se manifestar. Nós vamos sair dessa inconsciência cada vez mais. E a gente vai evoluindo. E aos poucos a gente vai nos elevando e participando desses outros planos que a gente ainda não tem condições de atuar, né? Então, bom, os corpos, eles são bem complexos, tá? Então, nem vou também entrar muito a fundo sobre isso. O pessoal já aí que fez o curso sabe, né? Bem complexo esse curso, tá?
mas ele é bem interessante para a gente entender esse processo que esse livro aqui traz, né? Então, ele traz um exemplo. Se a ira for a energia predominante do seu corpo de dor, e você começar a ter pensamentos irados, ó, a ira é a emoção, pensamento junto em conexão com o corpo de dor, que é o corpo emocional, tá? Se você vai ter esses pensamentos irados por algo que alguém te fez de forma obsessiva, isso significa que você já está novamente inconsciente e dominado pelo corpo de dor. Então, todas as vezes que a gente se entrega para essa sensação inconsciente, sem parar, sabe? Sem ter esse movimento da nossa consciência. Então, a gente, conscientemente, a gente está deixando vir, mas percebam que é algo em um ambiente controlado, é como se fosse numa terapia. Quando você leva as suas emoções para trabalhar numa terapia, na terapia é um ambiente controlado, entendeu? Não é um ambiente na escola, por exemplo, ou então no seu trabalho, na empresa onde você trabalha, ou então dentro da sua família, você não está levando para esses ambientes. Você não está fazendo isso. Você está levando num ambiente controlado, que é o seu momento de interiorização, o seu momento que você vai se sentir, que vai olhar para isso. Então, quando você faz isso, você vai aos poucos deixando de manifestar tudo isso por aí e causando dor nas outras pessoas, inclusive, além de você mesmo. Tá? Parece meio complexo, né? Como está para vocês isso, gente? Vocês estão aí? Eu estou. Estamos aqui. Eu estou aqui. Vocês estão misteriosamente quietos. Silêncio fecundo. Nossa Senhora. Tá tudo bem, gente? É porque é muito, muito conteúdo, muita informação É complexo. e é muito complexo. Eu estava aqui pensando, né, a sessão que eu passei, o que foi buscar, né? Sim. Então, quando você falou dos momentos reativos que a gente tem, e sobretudo sobre o perdão, não existe meio perdão, Sim. né? Isso eu descobri que o que eu estava falando e fazendo era um meio perdão, uma meia verdade, né? Sim. E é engraçado como a gente faz isso. Às vezes a gente lê um texto maravilhoso e a gente fica com a última frase, todo o enredo dele fica para trás. E a vida da gente também, né? A gente vive tantas coisas, mas aquilo que fez transbordar, né, o copo, é isso que a gente vai falar em perdão, né? Lê do engano, né? Porque aí a coisa fica velada e vai somatizando. Quando isso for mexido, dá um momento reativo, foi o que eu senti, né? Foi o É o que eu que, falei, falei. nossa, mas tanta coisa, quer dizer, eu fiquei com a última parte, né? E lá atrás estava um nó danado, né? Então foi mexer. Então, assim, quando você fala nessa questão, eu fico pensando, quantas coisas, às vezes, a gente até passa ou deixa passar, né? Passa por cima dizendo, isso não é nada. Ou porque a outra fase, outra cena causou muito mais dor. Mas não que aquela outra não causou. Até que se abra, né, isso e veja como está lá, latente e prendendo todo o resto, sobretudo. Que prende, né? Prende. Prende muito. Nós não somos menores porque a gente aceita que, nossa, a pessoa me rejeitou. Eu estou me sentindo rejeitada. A gente não é pequeno porque a gente aceitou isso. E porque a gente chorou. A gente chora
porque a gente sentiu a rejeição e porque nós ainda sentimos isso. Agora, nós sempre, quando a gente começar a evoluir mais, nós sempre vamos sentir isso? Será que aqui eu estou falando para nós, né? Eu acredito que todos vocês que estão aí comigo acreditam na espiritualidade, tá? Mas também esse livro, ele é um livro muito espiritualizado, bom? Então, é impossível pensar nos mentores elevados, né? Elevados porque eles têm uma luz muito grande. É muito difícil pensar neles sentindo rejeição. Eu não sei, eu não consigo ver isso. Por quê? Eu não estou me baseando numa crença. Eu estou me baseando no estudo. Quando a gente estuda os corpos eles trazem muita informação importante para a gente. Então, espíritos muito elevados, eles já não reencarnam mais aqui na Terra. Eles não encarnam mais. Por que eles não encarnam? Porque eles são muito sutis. E eles só são sutis porque eles foram limpando essas capas emocionais. Porque um dia eles foram como nós, eles foram como a gente era lá longe, lá no passado, que a gente era, aquele espírito bem rudimentar, né? Todo mundo já teve esse momento, esse processo que a gente tem hoje. Então, nós não somos ainda como esses espíritos elevados, por isso a gente está encarnando aqui. E muitos que vêm aqui em missão, a gente sabe, né, pelos estudos mesmo, que é feito com eles um processo bem assim, complexo, para que eles possam ter uma energia mais densa, densificar essa energia, para que eles consigam estar aqui. Porque, na verdade, eles não têm essa energia densa. No próprio André Luiz, lá no Nosso Lar, naquele livro Nosso Lar, que é a série André Luiz, né? Lá mesmo tem aquela parte clássica que aparece o André Luiz tendo que falar com a mãe dele. Ele queria fazer um encontro com a mãe dele. Só que a mãe dele não tinha, era muito difícil para ela ir lá no plano astral. É muito mais denso, teria que fazer um processos mais difíceis para ela ir lá. Por quê? Porque ela é um espírito muito sutil. Ela já perdeu uma boa parte dessas capas energéticas e emocionais, não é? Ela já limpou tudo isso. De que forma? Fazendo esse autoconhecimento, vivenciando a dor e etc, 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 né? E vivenciando tudo. O que aconteceu? André Luiz teve que ir lá. Então, ele fez uma projeção em corpo mental, porque nós temos todos os corpos, né? Então, ele pegou e foi levado lá no plano mental e ali ele conseguiu se encontrar com a mãe. Ele foi lá, porque para ela vir é mais difícil. Então, esses espíritos aí, essas consciências que já estão bem experimentadas mesmo, elas são muito sutis. Por quê? Ah, porque foi um prêmio? Toma o seu troféu. Ah, agora você tem mais um troféu. Não é troféu, é conquista. Conquista. Nós não vamos ficar mais sutis só porque, falando com a boca, né? Perdoei. Tô falando com a boca. Só que na hora que acontece alguma coisa, vem tudo aquilo lá do passado, a gente lembra de tudo. A gente fica com raiva, e daí a gente vem, né? Não vou nem ficar falando aí do ego, do superego, porque tem o superego, né? Então não pode, né? Olhem, não pode ficar com raiva. Isso não é legal, ficar com raiva. E uma série de outras coisas, sabe? O que não é legal é a gente se vingar, é a gente fazer o mal, é a gente prejudicar. E lá, de fato. E outra, se eu estou pensando, eu estou sentindo, eu estou vendo, eu não estou direcionando para ninguém.
porque tem também a gente direcionar energia densa para outras pessoas. E se a gente não vê, se a gente não olha isso que está dentro da gente, a gente também está prejudicando outras pessoas, porque a gente começa a jogar energia densa lá para aquele que pisou no nosso calo, não é? A gente vai ficar mandando energia para eles, e é inconsciente. Agora, e se a gente está consciente da nossa tristeza, da nossa raiva, deixamos a pessoa para lá e vamos chorar aqui. É um processo consciente. Por que vai lá? Não vai, a energia fica aqui, eu trabalhando com ela, e acabou. Não vai para lá. Não vai ser mandada para lugar nenhum. Vai ficar aqui, porque eu não estou enviando, eu não estou jogando raiva. Ai, que raiva do fulano. Então, eu não estou jogando essa raiva. Eu estou com a raiva aqui, sentindo, olhando para ela, e etc., que a gente já falou, né, até agora, tá? Então, deixa eu ver que horas são. Hoje vai até 9h30, tá bom, pessoal? Então, estar inconsciente é estar identificado com o corpo de dor, ok? Toda vez que a gente vai lá e faz isso de forma inconsciente, joga a nossa raiva, manda a raiva não sei para quem, enfim, e não pensa sobre isso, não reflete sobre isso, não faz esse outro processo que o livro até nos deu as orientações, tá? Nós estamos ali sendo dominados pelo corpo de dor. Deixe que o sofrimento se transforme em consciência. Ele diz isso, deixe que o sofrimento se transforme em consciência. Aí ele faz um resumão, que eu vou ler aqui para nós, tá? Que é um resumão de tudo aí que ele falou. Ele vai falar assim, resumindo, concentre a sua atenção no sentimento que tem dentro de si. Reconheça que é o corpo de dor. É o corpo de dor que está fazendo isso. Aceite que ele esteja lá. Ou seja, não repudie sua dor. Não é que não posso. Não. Aceite. Não pense nele. Não deixe que o sentimento se transforme em pensamento. Lembra do pensamento, fazendo ligação com a emoção e fortalecendo tudo isso e tudo ficando muito grande. Então, não deixe isso acontecer. É só para você olhar e sentir. Deixe o pensamento quieto. Não julgue nem analise, porque aí já é obra do pensamento. Não faça dele uma identidade. Você não é ruim, você não é uma pessoa raivosa, você não é uma pessoa ofendida, não é nada disso. É só o corpo de dor. Fique presente e continue a observar o que está acontecendo dentro de você. Tome consciência não só da dor emocional, mas também de quem observa. Ou seja, você se sente observando, você é o observador, tá? Cadê? É este o poder do agora, o poder de sua própria presença consciente. Depois, veja o que acontece. Para muitas mulheres, aqui é uma informação que ele falou que vai explicar depois, tá? Para muitas mulheres, o corpo de dor desperta alguns dias antes da menstruação. Eu acho que é a TPM, né? Mais adiante, falarei da razão de ser deste fato. Neste momento, deixe-me dizer apenas isto. Se, nessa altura, você for capaz de ficar vigilante e presente e se observar atentamente tudo o que sente dentro de si, em vez de se deixar dominar pelo que sente, esta será uma oportunidade para uma poderosíssima prática espiritual, tornando-se possível uma rápida transmutação de toda a dor passada. Então, eu encerro por aqui com esse resumo, tá? E eu espero que possa gerar muitas e muitas reflexões aí entre vocês, em cada um de vocês, tá bom? Como tem gerado em mim. Para mim está sendo muito positivo, eu estou gostando bastante, refletindo bastante, e eu espero que esteja sendo para vocês também,
tá bom?